Alô, farmacêuticos, estudantes de farmácias, conectados com as redes sociais do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. Estamos aqui gravando mais um Conexão Farmacêutica. Hoje falar um pouco sobre perspectiva das análises clínicas. Vamos fazer aí um breve relato do surgimento, né, dessa área de atuação para a profissão farmacêutica com o doutor Gildásio Carvalho, um grande amigo, uma grande referência das análises clínicas aqui no estado da Bahia e no Brasil, né? Eu costumo dizer uma lenda viva das análises clínicas, né? Então será uma honra hoje fazer esse bate-papo com o doutor Gil da Pai, né? Um grande amigo e um grande farmacêutico bioquímico aqui do estado da Bahia. Eu é que agradeço, né, esse convite, né, eu me sinto honrado, né, diante de tantos nomes na análise clínica na Bahia, e eu ser escolhido, nossa, eu me sinto um privilegiado. E estar diante de você, o nosso presidente, que tem uma luta aí incansável, né, das análises clínicas, para mim é um grande privilégio. Um sortudo, né? Não, que é isso, Gil. Ó, eu queria agradecer também você ter aceito o convite do Conselho Regional de Farmácia da Bahia para a gente fazer um bate-papo sobre análises clínicas. Eu acho importante a gente conversar sempre com colegas que militam nas análises clínicas, né? Eu queria que você fizesse um breve histórico, né, da sua pessoa, doutor Gildásio Carvalho, né? Quem é doutor Gildásio? Eu sei que a gente já conversamos bastante aí durante esses anos todos de convívio. Eu sei que você era técnico de laboratório de análise clínica, você escolheu depois fazer farmácia e aí ingressou na PAI, na Universidade Federal da Bahia. Fale um pouco sobre doutor Gil. Pois é. Eu sou análise clínica, né? Eu comecei análise clínica na veia, análise clínica na veia. Aí é o verdadeiro analista clínico na veia. Para você ter uma ideia, eu comecei a estudar aos 13 anos de idade. Eu fiz um curso técnico no Colégio Central da Bahia, uma das grandes escolas da rede pública, e aos 15 para 16 anos eu estava já dentro do laboratório estagiando. Quando isso, Gil? Não quero entrar na sua idade assim, mas para deixar a galera, né? Para a galera saber um pouco. Quando isso? Não, isso tem mais de Foi na década de 50, anos. Não. Isso 60, 70, não. 70. 70. 70, hein? 70. Assim. O homem já está nas análises clínicas desde 1970. E eu comecei realmente muito cedo, né? E foi daí que veio a minha paixão por análises clínicas, né? E na minha época, eu tive o prazer de começar com o professor Nilmar Rocha, um dos grandes nomes da análise clínica, foi professor nosso, né? E eu comecei estagiando lá no laboratório dele, e naquela época todo profissional que queria técnico de laboratório botava ele na uranálise e na parasitologia. Vai manipular fezes, vai manipular a urina, e foi aí que eu comecei. Eu comecei pela parasitologia também. Pois é. E de lá para cá eu não deixei mais análise clínica, fiz a farmácia na faculdade Universidade Federal da Bahia, depois fiz bioquímica, porque no nosso tempo tinha bioquímica, né? Fiz análises clínicas pela Universidade Católica. Levei um tempo, fui para Porto Alegre fazer genética bioquímica na faculdade de medicina de lá, porque eu trabalho muito tempo com genética e eu precisava de ter essa referência em doença metabólica, e foi lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que eu comecei, né? E de lá para cá não deixei mais, né? Análise clínica realmente, eu costumo falar, a minha cachaça. Né? E hoje a análise clínica ela me preocupa bastante, né? Porque análise clínica não é o que as pessoas sempre acharam, né? Se você jogar no Google, se você perguntar a qualquer um dos nossos colegas o que são as análises clínicas, vai dizer: análises clínicas são exames da parasitologia, da hematologia, da uranálise. E não é, tá? Ela é muito mais do que isso, tá? Se você quer saber como é que anda a sua cabeça, como é que anda seus neurotransmissores, o neurologista quer saber. No fundo do olho, quando o oftalmologista foi fazer o exame, encontrou uma lesão lá, foi uma toxoplasmose, o olho está com secreção amarelada. O que é isso? Quem é que está causando isso? É um micro-organismo, bactéria, é um fungus? Nariz, ouvido, secreção, placa na garganta. O otorrino quer saber o que é que está gerando isso.
pescoço, tireoide. Como é que está? Quando eu engulo, eu sinto o caroço. Como é que está essa minha tireoide? Ela está hipo, ela está hiper, tem alguma alteração autoimune? O endocrinologista quer saber. No pulmão, tosse, secreção, purulenta. O que é isso? É uma micobactéria? É uma micoplasma? O coração. Meu coração está tendo taquicardia, eu estou tendo aperto do coração. Como estão os meus biomarcadores cardíacos? O cardiologista quer saber. Tá? E a minha função gástrica? Como é que está? O gastro quer saber. Minha função hepática? O hepatologista quer saber. E meu metabolismo ósseo? Como é que anda? O ortopedista quer saber. Eu estou com lesão de pele. O que será essa lesão? O dermatologista quer saber. Tá? Então, o bebê nasceu. Esse bebê, ele tem algum indício de doença genética, ele vai fazer o teste do pezinho a partir do 3º dia para saber, o pediatra quer saber, o ginecologista quer saber. Você quer fazer uma reposição de suplemento. Como é que está o seu metabolismo? O nutricionista quer saber. Eu estou fazendo um controle da minha hipertensão, estou fazendo um controle da minha diabetes e eu preciso de saber como é que eu vou manipular essa medicação. O farmacêutico quer saber. Veja só, quem é que vai responder a tudo isso? A todos esses questionamentos. O analista clínico. O analista clínico é que vai responder. Tá? Como ele vai responder? Ele vai responder a partir de processos laboratoriais bem definidos, com controle de qualidade rígido, a resposta para o médico. Ou seja, só por aí você vê que formou uma tríade: analista clínico, médico e paciente. Então, a análise clínica não pode ser só um processo laboratorial nos setores de hematologia, de bioquímica, de hormônio, de imunologia. O equipamento está lá, a automação está lá. Mas sem o analista clínico, isso não vai funcionar. Então, o analista clínico ele tem que entender que aqueles resultados que estão ali é para aquele paciente, não é para os pacientes. Cada paciente é um paciente. Então, os resultados que saiu ali, às vezes, você olha e diz assim, o resultado está dentro do valor de referência. Sim, está dentro do valor de referência, mas para aquele paciente. E isso depende desse raciocínio do analista clínico. Tá? Me incomoda bastante quando eu vejo colegas nossos não dando essa devida importância da análise clínica como um processo de raciocínio. O médico, quando prescreve, ou um nutricionista, ou um profissional de saúde que faz a prescrição, ele quer resposta. E você não deve dar a resposta apenas com números, ou se está positivo ou se está negativo. Tá? Então, assim, geralmente, dentro do processo de laboratório, você tem a parte do técnico, que o técnico de patologia é um profissional extremamente importante em todo esse processo, tá? Mas o farmacêutico, o bioquímico, o analista clínico, está ali para fazer o raciocínio né? Então, assim, muitas vezes você não deve só liberar o resultado. Muitas vezes você precisa fazer um descritivo, você precisa fazer uma sinalização para o médico, porque já está comprovado que em torno de 70% a 80% do diagnóstico médico depende do laboratório. Então, o farmacêutico bioquímico, o analista clínico, ele não pode ficar preso só no equipamento, numa automação. Deu alterado, repetir, deu a mesma coisa. Não pode. E eu já tive vários casos, né? Muito, porque afinal de contas eu trabalho em laboratório desde os 15 anos. Né? Vários casos de que, se não fosse a atuação eficaz do analista clínico, o laudo ia sair errado. Né? Por exemplo, recentemente... O impacto de um laudo liberado errado, ele pode ser seríssimo, gravíssimo, inclusive levar o paciente até óbito. E os nossos colegas, os analistas clínicos, ele tem que estar muito ligado, porque a grande maioria diz assim, eu vou ficar de olho nos exames alterados. Não. Em muitos casos, os exames normais, eles são alterados para o paciente. Por exemplo, eu lido muito com o paciente renal crônico.
E eu peguei uma paciente onde ela tinha o PTH, que é o paratormônio, né, o hormônio da paratireoide, onde ele tem um histórico de paratormônio, 150, 200. O normal é abaixo de 65. E o histórico dela é 165, 180, 200. E por um erro aleatório, o equipamento leu 35. Tá normal, aparentemente. Resultado normal, dentro da normalidade. Pois é, mas só que para essa paciente não era normal. Então, a sorte é que todo o processo laboratorial tem uma sequência de controle de qualidade e o bioquímico barrou, fez, não, estranho. Quando foi repetir, era realmente um valor inadequado e aí chegou o valor ideal para o paciente. Tá? Então, assim, o profissional analista clínico de hoje, ele precisa entender que você não analisa exame, você não analisa apenas o resultado, você analisa paciente. O próprio nome já diz, análises clínicas. O que é analisar? É investigar. Análises clínicas, investigação clínica. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui no nosso início de conversa todo esse processo clínico que ele está perguntando para a gente e a gente tem que responder. E a gente não pode ficar só na frente de um equipamento. E o que, Gil, o que lhe preocupa? Você iniciou, você está um pouco preocupado com o caminho que as análises clínicas ela vem tomando. Essa preocupação sua é por conta da formação acadêmica? A gente vai bater um papo, falar um pouco mais sobre automação, enfim, sobre a questão dos laboratórios de apoio e terceirização, que com certeza reduziu muito o mercado de trabalho para o analista clínico, e aí a gente insere o farmacêutico generalista, porque em 19 de fevereiro de 2002 houve uma mudança na grade curricular de todos os cursos de farmácia no Brasil, né? E o farmacêutico generalista ele também está apto a exercer as análises clínicas, assim como o biomédico, assim como o farmacêutico bioquímico. Mas você iniciou e fez essa brilhante explanação aqui da importância de se analisar todo um conjunto e não um resultado de exame laboratorial isoladamente. Mas essa preocupação, é bom escutar de você, que é um cara que pensa em análises clínicas, é um cara que vive as análises clínicas, e eu costumo dizer, a gente brinca, né? A gente quer análise clínica na veia. Né? O cara tem análise clínica na veia. Você está um pouco preocupado com o caminho que as análises clínicas ela vem se direcionando, essa preocupação lidar pela formação acadêmica, pela revolução industrial que a gente vive nesse momento, né? O que é que lhe deixa... eu lhe diria um pouco, né, assim, angustiado, né, pra gente não falar de ansiedade, um pouco angustiado. Um dos motivos de aceitar estar aqui, além do seu convite, que mais uma vez, eu repito, me deixou honrado, foi exatamente alertar para esses profissionais. Tá? O que eu vejo hoje, porque eu sou professor de duas grandes universidades privadas, né, o que eu vejo hoje é o profissional querendo se habilitar. Capacitar, nem todos. E para mim existe uma grande diferença. Você pode ser habilitado, mas a capacitação você não vai conseguir. Tá? Nós, do nosso tempo, a gente levou 1 ano e meio fazendo análise clínica. Fizemos inclusive, juntos. A primeira pós de análises clínicas aqui da Bahia, da UFSAL. Primeira turma não foi... habilitação. Habilitação, sim. Habilitação na UF, na Universidade Federal. 1 ano e meio, né? A gente levou 1 ano e meio ou 2 anos, era 1 ano e meio. Depois fizemos a Católica. Depois nós fizemos a Católica. Tá? Fomos colegas juntos, o doutor Judásio. Hoje em dia você não tem isso. Os cursos hoje querem capacitar o profissional com 2, 3 meses. Não tem como você capacitar. Não tem. Não, para a análise clínica não. Acho que para nenhuma outra área não tem condições. Né? E por isso que a gente fala, faz pós, faz especialização, faz estágio. Né? Uma das coisas que eu admiro muito o trabalho do Conselho atualmente são esses cursos de capacitação. Inclusive, você falou muito bem, que esse curso não forma profissional, mas dá um alerta, um start para que ele quer trabalhar na estética, ele vai para a estética. Então, a mesma coisa eu acho que deve ser feito com análise clínica. Porque se ele quer fazer análise clínica, a primeira coisa que ele tem que fazer, estudar. Análise clínica, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 30 anos, não vou dizer exatamente para não revelar a ideia, mas eu tenho mais de 30 anos. Antes do final da conexão farmacêutica do podcast, eu descobri a idade dele, viu? Eu já tentei pegar ele aqui, ele escorregou, mas ele vai falar. Mais de 30 anos de análise clínica
E todo dia eu estou estudando. É estudar, estudar, estudar. Análise clínica é raciocínio. Não tem como você fazer análise clínica apenas aqui está alto, aqui está baixo, controle entrou. Não, não é isso. Ô Gil, e agora você sabe o que está acontecendo? Nós temos um problema sério, porque você tem acompanhado aí essa movimentação do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, do Conselho Federal, de todos os conselhos, o empoderamento da farmácia clínica. A farmácia clínica é a essência da profissão farmacêutica. Mas é o seguinte, não pode se pensar em fazer farmácia clínica se não entender de exames laboratoriais. Perfeito. E aí a gente ficou com um gargalo, porque as faculdades e universidades, elas tiveram, claro, que reduzir a carga horária. E eu acho que isso foi muito importante, porque abriu 135 atividades. Sim. Mas agora a galera está buscando profissionais no mercado para ensinar as análises clínicas e a gente não consegue encontrar esses bons profissionais. Tem tido muita dificuldade de buscar bons profissionais para capacitar a turma. E o pessoal tem aí agora um pouco de dificuldade de interpretar a hemoglobina glicada, Gil, de interpretar um colesterol, um VLDL, as frações. E olha a demanda que a análises clínicas ressurge, né, agora com força total na parte acadêmica. E não tem como você fazer um consultório clínico se você não souber de clínica e se você não estudar todos os dias. O que é eritropoetina? Pois é. Por que que o paciente renal ele tem hemoglobina baixa? Por quê? Por uma deficiência de eritropoetina. Já eritropoetina. Tá? Então, assim, por exemplo, hoje, na análise clínica, você tem um paciente diabético, né? Onde você faz uma glicose, né? Uma glicose dá 200. Uma glicose 2 horas após prandial, que a gente chama, dá 300. Tá? Uma hemoglobina glicada de 10. Se você tem todos os seus processos laboratoriais, calibração, controle, seu exame está correto. E uma das coisas que o analista clínico precisa aprender é ir buscar componentes de outros setores que lhe ajudem a interpretar o exame. Então, se eu tenho uma glicemia de 200, a pós-prandial deu quanto? 300, beleza. A hemoglobina glicada deu quanto? 10. Só que hoje em dia, você liberar a hemoglobina glicada apenas, não diz nada para o médico. Existe uma fórmula onde você libera a glicemia estimada, porque a glicemia que você dosa em jejum é aquela glicemia daquele momento. A glicada são o comportamento de 90 dias. Só quando você tem a glicada junto com a glicemia, você libera a estimada, então você tem para o médico, durante o período, ele teve uma glicemia alta. Ou seja, você tem outro conjunto. Aí você está dentro do laboratório de análise clínica. Poxa, deu essa alteração. Sim, como é que está a urina dele? Vai lá ver o sumário de urina dele. Quantas cruzes? Tá? Então, assim, você começa não só a respaldar o seu exame, né, como você acaba fazendo controle de qualidade nos outros setores. Tá? Então, assim, a minha preocupação com o analista clínico de hoje, o farmacêutico bioquímico de hoje, é que essa capacitação ele não vai encontrar na escola. Ele vai encontrar no seu laboratório, quando você abrir as portas para ele ficar lá no dia a dia, né, ganhando ou não ganhando, porque ele vai estar ganhando experiência, tá? Porque eu tenho mais de 30 anos, acho quase 40 anos de análise clínica, dia a dia, estudando toda hora, querendo saber por que isso, por que aquilo. Tá? Hoje, por exemplo, na análise clínica, a gente sabe perfeitamente que dentro do processo do laboratório em si, existe o pré-analítico que quais dos nossos colegas vai se preocupar com aquele pré-analítico, porque você sabe que em torno de 70% de equívoco laboratorial está no pré-analítico, 10% no analítico e apenas 20% no pós-analítico, que é onde a gente libera. Mas você cuida, o laboratório cuida, tá? Você chega no laboratório, o laboratório que não tiver um software específico para fazer cadastro eficiente do paciente, ele não vai sobreviver. Você precisa de saber alguns detalhes do paciente, que primeiro que você não pergunta, porque você fica acanhado, e muitas vezes o paciente não fala. Então, você chegar no paciente que está querendo fazer um cadastro de um exame, dizer assim, é hipertenso? Sim. É diabetes? Sim. Só. Ele é fumante? Ele fez atividade física? Ele faz uso de medicação?
Ele usou a medicação, porque uma coisa é fazer uso, a outra coisa é usar. Tem paciente que vai fazer exame de tireoide e está acostumado a levantar, tomar o comprimido dele, toma o comprimido, vai para o laboratório, 2 horas depois de todo o processo, ele faz a dosagem de T4 livre e TSH. O TSH não vai alterar, mas o T4 livre pode. Então, são essas coisas que o analista clínico precisa tá por dentro para dar melhor informação. Uma outra questão que a gente vê muito tem uma carência também muito grande aqui na Bahia de especialização em pós-graduação em análises clínicas com ênfase no dia a dia dentro do laboratório. Por exemplo, jejum. Essa questão do jejum veio para confundir a cabeça de um monte de gente. Qual é o jejum adequado? Depende. Sim, bom questionamento, porque esses dias a Rede Globo aí soltou que não havia mais necessidade de jejum. Maluquice da Rede Globo. Eu também acho. Maluquice da Rede Globo. Eu sempre estudei pelo RAP, pelo Enig, por aqueles compêndios da bioquímica clínica e metabólica, a importância do jejum. Aí é que está. É importante o jejum e você precisa saber qual é o tipo do paciente. Qual é o tipo do exame que esse paciente vai fazer? Por exemplo, o ideal é que você coloque o paciente 8 horas de jejum se ele tiver glicemia. Se ele não for dosar a glicemia, 4 horas já é suficiente. Se essa paciente, ele for um bebê, ele for uma criança, você tem que fazer o exame de sangue dele entre uma refeição e a outra. Por exemplo, um bebê, ele mama de 2 em 2 horas. Ele mamou agora, aí daqui a 2 horas ele vai mamar. Antes da mamada, ele tem que fazer o exame de sangue. Ou seja, o jejum é variado de acordo com o indivíduo. E cada indivíduo tem um termo que eu gosto muito de usar com meus alunos na sala de aula, que é o tempo de residência plasmática. Você já ouviu esse termo? Tempo de residência plasmática. Eu desconheço. Cada um tem o seu. É o tempo que a substância leva para entrar no sistema e sair. Se eu comer uma feijoada, você comer uma feijoada e outra pessoa comer uma feijoada, o tempo de liberação, de entrada e saída não vai ser o mesmo. Tá? Então, a gente vai comer a feijoada, vai ficar 4 horas de jejum e vamos ver. Então, isso também tem que ser respeitado. Muitos colegas não se atêm a isso. Né? Chega o paciente, está em jejum, só. Está em jejum. Qual foi a última alimentação? Tal hora. Qual tipo da alimentação? Porque um paciente que se alimentou com salada é diferente de um com feijoada. E outra coisa, né, Ju? Exame dia de segunda-feira, por exemplo. Dia de segunda-feira o cara gosta de comer uma pizza, gosta de tomar uma cerveja, o cara almoça pra caramba, come churrasco, às vezes uma feijoada e vai fazer exame dia de segunda-feira no laboratório. Esse é totalmente diferente de quem vai fazer exame dia de quinta-feira ou quarta-feira. Perfeito. São avaliações que a gente precisa entender enquanto analista clínico, não somente apertador de botãozinho ou realizador de exames laboratoriais, não é isso? Exatamente. Porque o domingo tá na cultura do povo brasileiro. Bebida alcoólica. E a pizza? Quem é que no final de semana não vai tomar uma cervejinha, um uísque? Isso vai interferir, sim. Interfere. Entendeu? Então, o analista ele tem que estar de olho nisso para poder estar analisando o paciente. E tranquilizando, porque até o paciente chegar no consultório médico, ele já ficou angustiado, Não, então, olha, vamos fazer assim, entendeu? Por exemplo, olha o tempo que eu tenho. Né? Há pouco tempo, eu fiquei besta que eu nunca tinha parado para analisar atividade sexual. Atividade sexual, a gente só se preocupa com o homem que vai fazer PSA. E o espermograma, né? A RDC obriga que você tenha por escrito, porque são várias normas, várias orientações, para você não correr risco de faltar alguma coisa, você entrega ao paciente para ler. Se ele não tem condições por algum motivo de leitura, você vai fazer a leitura dele de forma baixa, né, que ele entenda, porque o vizinho que está do lado não precisa saber que ele está fazendo PSA. Né? E quando a gente foi questionado, aí ele brincando, ele disse assim, eu não vou poder fazer, porque eu tive atividade sexual. Sim, já tem 72 horas. Ele fez, não, eu fiz hoje de manhã. Ele fez uma atividade, praticou uma atividade sexual antes do exame. E ninguém vai chegar no laboratório e vai dizer assim, olha, eu acabei de ter uma atividade sexual. A gente tem que ficar ligado. É a mesma coisa essa questão de laboratório. Laboratório perto de casa é uma maravilha. É uma maravilha, é confortável e tal. Aí o paciente olha para você e diz assim, eu vou andando. Ele vai andando, mas ele
O analista clínico tem que orientar ele. Olha, a senhora veio andando, ou o senhor veio andando, o senhor vai ter que sentar, vai repousar por 20 minutos, porque tem alteração. Para você ter uma ideia, tem exame, quando o paciente está sentado ali na recepção, que ele é chamado para a sala de coleta, só o levantar, ele sair da posição do supino e ir para o box de coleta, ele já altera a aldosterona, por exemplo. Então, isso, qual é a prática que você deve fazer? O paciente, você chamou ele para o seu box de coleta, você vai deixar preparado, o que tem que já ficar preparado, ele vai ter que ler a etiqueta para ele saber que é o nome dele, aí você vai botar a luva, você vai fazer a asepsia. Nesse minuto, de 3 a 5 minutos, ele já estabilizou, você vai poder coletar o sangue dele de novo. Mas ninguém faz isso. E engraçado, esse paciente da atividade sexual, ele estava sendo atendido por uma e a mulher no outro. Só que a mulher não disse que tinha feito, ficou sabendo por causa dele. Só que a mulher, por exemplo, ela tinha um exame de hormônio, prolactina. Prolactina é um exame que interfere com uma maior facilidade. A mulher sair de casa, ela passar a mão no mamilo, pode alterar a prolactina. Ah, Gil, vai alterar para uma prolactina que é para dar 20, vai dar 100, 200? Não. Mas aqueles pacientes que estão limítrofe, ele sai do limítrofe e aí o médico diz assim, vamos repetir. Aí repete em outro momento, dá diferente, o laboratório é que não presta. E, na verdade, a conduta do paciente não foi adequada. Bacana. Uma das coisas que eu espero ver é a inteligência artificial trabalhando no cadastro de paciente. Eu acho que seria fantástico. Eu acho a gente tem uma coisa interessante que você falou aí, é a questão do consultório farmacêutico no laboratório análises clínicas. Né? Eu fiz um bate-papo aqui também, um podcast da doutora Milena Cabral. Você assistiu? Bacana. E a gente vem, queria até escutar depois, a gente marcar uma reunião lá na Comissão de Análise Clínica do Conselho Nacional de Farmácia da Bahia, ele convidar você juntamente com a doutora Milena, para a gente tentar construir junto. Você aqui, fantástico, em 15, 20 minutos aqui de conversa, já mostrou a importância que tem uma anamnese bem feita pelo um profissional farmacêutico, um profissional capacitado para minimizar as interferências pré-analíticas nos exames de laboratório, que pode vir até uma repetição, pode vir a um tratamento equivocado, pode gerar uma série de transtornos. Eu tive lá no seu laboratório fazendo, aliás, eu só faço exame com o doutor Judásio. Eu tenho um laboratório de análise clínica, mas eu vou fazer exame com ele. Não porque eu não confio mesmo, porque eu não no meu, mas que eu gosto de fazer com ele porque me sinto à vontade, entendeu? E sou bem recebido lá. E vi aquela maquinazinha que o tubo já sai identificado, né? Você botou a etiqueta, nunca tinha visto em lugar nenhum. Né? Fui lá, peguei meu tubo, olhei com meu nome, já sai tudo identificado. Uma coisa bacana lá no laboratório da PAI. Agora, Gil, você falou aí em exames de atividade sexual. Você faz espermograma lá no laboratório também? Fazemos. Só que espermograma você tem algumas orientações específicas. Né? Você precisa de ter uma abstinência sexual mínima e máxima. Tá? No mínimo 3 a 4 dias, máximo 8 dias. Se o paciente chegar para você e dizer assim, olha, eu tenho 30 dias que eu não mantenho relação sexual, ele não pode fazer esse espermograma. Então, o ideal é você fazer com que mandar ele se masturbar, e o ideal é fazer entre o 3º, 4º, até o 7º, 8º dia. Isso também depende do motivo que ele vai fazer. Ele vai fazer para quê? Para fertilidade? Para cirurgia? Para varicocele? Para varicocele, a gente fica varicocele. Entendeu? Então, aí você pode fazer um manejo nessa orientação a depender do que ele precise. Eu também, quando eu estava militando nas análises clínicas, eu também fiz o curso de Sérgio Piva, fiz alguns cursos também com o saudoso Acimar Coutinho. Né? Ele também chegou na clínica dele a ofertar algumas palestras sobre espermograma, e aconteceu um caso comigo hilárico, né? Lá no Hospital do Exército. Né? Quando eu estava servindo lá no Hospital do Exército, eu fui farmacêutico bioquímico do Hospital do Exército. E lá a gente sempre fazia o espermograma dos guerreiros, né? A gente chamava guerreiros soldados que tinham entrado e tal, para identificar uma varicocele ou algo parecido que muitas vezes não era diagnosticado ali na entrada do soldado, né? Do guerreiro. E aí o camarada chegou lá para fazer um espermograma, Gil. Aí eu fiz toda essa anamnese, né? De 3 a 5 dias de abstinência, tá utilizando alguma coisa? Não. Deu coletor a ele, né? Digo, você vai ali no banheiro, se masturba, colhe a secreção. Quando você terminar, você me encaminha ou você me avisa, porque a gente tem que aguardar aí um tempo de 30 minutos, né, de 30 minutos a 1 hora, né, para poder realizar o exame. Aí eu entreguei pro camarada lá e segui fazendo minhas coletas de sangue. Rapaz, passou 1 hora, 2 horas e nada do cara me chamar, né? Tenente, eu digo, pô,
que está acontecendo aqui, rapaz? Aí eu fui lá, bati na porta, guerreiro, aconteceu alguma coisa aí, você não está conseguindo colher a amostra? Aí o cara abriu a porta, o cara tá todo suado, velho, todo suado. Eu disse, rapaz, você conseguiu ou não consegui? Não, tenente, é porque eu tô enchendo aqui, você me deu, eu pensei que era pra encher, eu já tô na quinta, eu digo, puta que pariu, não serve a amostra mais. Pô, rapaz, foi uma situação hilária que aconteceu comigo com a realização de espermograma. Eu não sei se eu não passei a orientação isso que correta, se eu não fui bem claro que era pra coletar uma amostra, ele entendeu que era pra encher o coletor. Já tava com sangue, pô. A comunicação verbal e escrita é de fundamental importância. Entendeu? A gente até hoje tem eu não que sei. saber. Eu acho que eu não fui bem claro, né? Exatamente. Provavelmente a gente tem que saber como lidar com determinado. Cada paciente é um paciente. Aconteceu exatamente coisa parecida comigo com um senhor. Eu trabalhava no laboratório onde a gente atendia todo tipo de gente. E eu cheguei para ele e falei isso: olha, o senhor vai coletar o líquido seminal aqui, o esperma, coloque aqui e traz para mim. 5 minutos depois ele estava me chamando no banheiro para saber qual era o lado que colocava. Aí eu disse a ele: o senhor coloca desse lado aqui, tampa e me traz. Ele levou 15 minutos. Com 15 minutos ele me trouxe material. Sabe qual foi o material? Fezes. Não é possível. Eu fiquei tão mal porque eu percebi que a falha estava em mim. Depois que ele trouxe isso, que eu olhei para ele e enxerguei que era um senhor simples, de interior, não sabia o que era esperma. Aí eu fui usar a linguagem dele. Olha, o senhor sabe aquele líquido quando o senhor está namorando com sua esposa, aquela gala. Aí eu comecei a usar termos, porque até isso o analista clínico tem que ter em mente, porque às vezes é necessário usar a linguagem que o paciente entenda. No nível sociocultural do nosso paciente. Exatamente. E principalmente você que trabalha com diversidade. Entendeu? Como é que esse paciente está lhe ouvindo? Você está sendo claro para ele, porque às vezes é claro para você, mas não é para ele. Entendeu? Então, a orientação bem feita faz sempre a diferença. E você tem que ter muito, muito, muito cuidado. O nosso laboratório, eu tenho só de fundação, eu fundei o laboratório há 27 anos, e nós temos orgulhos de falar de que nós somos o primeiro a abrir espaço para cadastro de paciente com nome social. Porque como eu faço genética médica na UFBA, e a gente tem uma equipe de endocrinologia que trabalha muito com a comunidade, com pessoas trans. E esse valor de referência, Gil, vocês já estão trabalhando em cima disso aí? Pois é. E o valor de referência, você tem que liberar no laudo os 2 valores. É porque tem uma agenda nisso dentro do Conselho Federal de Farmácia, os pacientes trans que fazem uso de hormônio e tal. Não são esses valores de referência que a gente... Veja bem, não, veja bem. Essas pessoas precisam do controle hormonal. Então, eu abri espaço de agenda livre para eles ou elas irem fazer o exame. Ok? Você tem a obrigação de liberar o resultado para homens e para mulheres. Porque quem vai determinar o valor de referência é o médico que está tratando. Tá? Qual é a fase do tratamento que ele está? Eu quero a testosterona dele, se for um homem trans, de 100, de 200, você está me entendendo? Então, nós não temos a capacidade clínica de determinar. Então, o médico que está fazendo um controle de tratamento, ele sim tem. Entendeu? As pessoas precisam de respeito, essas pessoas precisam de acolhimento. Você não pode chegar de qualquer forma. É a mesma coisa lá no laboratório. A gente faz todo tipo de exame, do mais simples ao mais sofisticado. Então, a gente faz teste de paternidade, DNA. Então, a gente criou um código dentro do laboratório, entre nós, que quem estiver na sala não vai saber que a gente está tratando de teste de paternidade. A gente faz, o paciente vai fazer IPA. Só a gente sabe o que é IPA. Entendeu? Então, o analista clínico também tem que ter essa percepção para saber como é que vai estar lidando. Tá? Tanto trans homem como trans mulher. Qual é o nome que ele quer ser chamado? Você tem que respeitar e tem que chamar dessa forma. Não você trabalhar de forma que não haja constrangimento para as 2 partes. Tá? Então, a grande maioria dos nossos colegas não tem essa preocupação. É por isso que eu digo, existe o farmacêutico, o bioquímico, o analista clínico habilitado, mas o capacitado. E isso, Gil, você aprendeu foi na escola? Não, eu aprendi foi no dia a dia.
Ralabuta, né, Gil? Exatamente. Ô, Gil, e como é que você avalia a evolução tecnológica dentro do laboratório de análises clínicas? Eu imagino que você deve ter iniciado tudo manual, né? Qual foi o primeiro aparelho de automação que você se deparou? Eu peguei a Pode falar um pouquinho, hematologia. né, sobre essa evolução tecnológica que ocorreu no laboratório. Para você ter uma ideia, eu sou do tempo, como eu disse a você, eu comecei muito cedo, com 15 anos eu já estava dentro do laboratório. Eu comecei a fazer hemograma contando célula, com aquele contador. Né? E de lá para cá, a minha glicemia foi por ortoludina. Aquela glicemia onde você botava com água para ferver. Né? E tive uma base muito boa, muito boa. Hoje a tecnologia não permite mais isso. Né? Não permite. A tecnologia, por isso que o número de equívoco na análise, porque você tem a pré-análise, que é a maior, na análise é muito pequena. Porque os equipamentos, a automação veio exatamente para dar mais segurança ao processo, não só ao profissional técnico que está ali na frente, ao bioquímico que vai liberar o resultado, o analista clínico, e o médico que vai estar dando diagnóstico ao paciente. Isso é realidade. O que me preocupa é laboratórios pequenos e médios que não chegarem a essa tecnologia, a esse avanço, eles estão fadados a deixar de existir. E isso é muito preocupante. Tá? Porque mas aí, você não acha que os laboratórios de apoio não cumprem esse acesso à tecnologia, já que eu não posso ter no meu pequeno e médio laboratório? A terceirização é outra coisa que acontece fortemente nos laboratórios, nas clínicas, né? Veja só, apoio é uma outra coisa que me preocupa. Porque se você olhar o mercado hoje, apoio está deixando de ser apoio. Apoio é apoio. Ele vai fazer com você, para você, os exames mais sofisticados que você não tem. Hoje tem laboratório de apoio fazendo glicemia, tem laboratório de apoio botando posto de coleta em clínica. E isso, o laboratório pequeno não observa o perigo que ele corre. Porque ele vai assim, não, eu vou demitir meu técnico, eu vou demitir meu farmacêutico. Vou aposentar meus equipamentos. E vou fazer com o laboratório A, laboratório B, porque o custo é menor. Ele não está sabendo que ele está morrendo. Então, isso é extremamente preocupante. E você sabe do que eu estou falando. Isso não é uma coisa... Não. Né? Então, isso me preocupa bastante. Graças a Deus, está vindo aí a 786, né? A RDC 786, que vai regulamentar uma série de coisas. Porque as coisas que estão acontecendo aí é extremamente preocupante. Laboratório de apoio que chegava nas cidades, vinha nas cidades para dar apoio, aí começava, eu vou levar a sua hematologia, eu faço a sua bioquímica, aí eu faço... E aí, de repente, você, quando vê, não está fazendo nada, você não vai ter condições de seguir à frente. E isso é muito preocupante. E isso tem impactado na geração de trabalho para as análises clínicas. Né? Muitas vezes a gente vê falar, porque tem outras áreas que não é privativo, que o biomédico, isso, que aquilo, não. Eu entendo que a capacitação é o diferencial, independente do farmacêutico bioquímico, do biomédico ou de outro profissional que esteja habilitado para essa análise clínica. Se você está bem capacitado, está preparado tecnicamente, você é o diferencial. Mas o que eu acho que impactou mais na geração de emprego foi automação e laboratório de apoio. Porque você antigamente, para atender 50 pacientes manuais, você precisava de uma quantidade de gente no laboratório, não é isso? Você falou do robô, né? Nós temos um robô no pré-analítico. Né? Tem um robô lá do pré-analítico? O BC robô no pré-analítico, onde você, ao cadastrar o paciente, que ele aperta a finalização, ele pega todos os tubos que você vai utilizar. Então, não existe troca de tubo, não existe erro de identificação, ele já lhe dá pronto. Só para você ter ideia, inclusive foi um trabalho que a gente apresentou no Congresso de Medicina Laboratorial, a gente conseguiu reduzir em 1h30. A gente tinha só na coleta 6 técnicos, reduzimos para 4. Não demitimos, não desligamos. Nós remanejamos para outro setor. Então, assim, a automação veio ajudar bastante isso, tá? Só que a cada vez mais ela está ficando um custo muito alto, tá? Os planos de saúde não dão essa cobertura para a gente, né? E está ficando muito difícil. Lá no futuro a gente vai ver como é que a coisa vai ficar, porque é bem complicado. Bem complicado.
Bem complicado. Hoje você acha que... como é que você enxerga, e assim, que eu ouvi sua opinião, um cara que vivenciou as análises clínicas, né, como já foi dito aqui, desde o início ali, na sua formação acadêmica, qual a perspectiva de futuro para as análises clínicas, com essa revolução tecnológica toda, certo? Assim, eu entendo, bom, vou fazer um comentário, mas que não seja para nortear seu pensamento, tá? Eu entendo que, como você falou bem aqui, o analista clínico ele não é um fazedor de exame. É o cara que vai fazer toda a análise de um contexto, né, dos resultados. Não dá para pensar na análise clínica de forma isolada, o exame do coração, esquecendo o exame do rim, ou esquecendo o exame do pulmão, não. É um conjunto ali, né? Fisiopatologia, então, fisiologia, não dá para fazer análise clínica se não souber de fisiologia. Quer fazer análise clínica, vai estudar fisiologia do pulmão, do coração, do rim, do cérebro, né? Perfeito. Do músculo esquelético. Mas, para a geração de emprego, como é que você analisa, qual é a perspectiva? Primeira coisa o profissional precisa de capacitação. O mercado não vai pegar esse pessoal que não tem capacitação, tá? Com o avanço tecnológico, a máquina está lá fazendo, mas você vai precisar de gente raciocinando. Você vai precisar de profissional raciocinando para poder estar liberando esse resultado, tá? No futuro próximo que a gente está vendo aí, as grandes empresas, os grandes investidores vão engolir laboratórios. Os laboratórios pequenos e médios vão deixar de existir. Se você olhar a realidade hoje em Salvador, você encontra meia dúzia de laboratório que é genuinamente soteropolitano. Hoje em dia, as grandes redes estão aí tomando conta. Entendeu? Então, igual as grandes redes de farmácia, existem também as grandes redes de laboratório. Aí, o que é que eu alerto aos profissionais farmacêuticos que querem fazer análise clínica, o que querem ser analista clínico, se capacitar em diversos setores que estão surgindo aí. Por exemplo, genômica. Genômica é a vez, a genética é a vez. Hoje em dia, você tem painéis genéticos para diversas doenças. Tá? Então, se o profissional farmacêutico começar a entrar na área de genética, certamente vai ter o mercado vai absorver. Tá. Farmacogenômica, você já viu essa palavra? Já. Pois é. Qual dos nossos colegas farmacêuticos está entrando nessa? Eu fiz um evento científico onde eu tive que chamar um médico de São Paulo para falar sobre farmacogenômica. Tá? E a gente sabe, hoje em dia, que a farmacogenômica é um caminho, tá? Onde você analisa painéis genéticos para você saber qual a medicação adequada para esse paciente. Esse paciente vai ter resposta para aquela medicação ou não? A farmacogenômica responde isso. Quando se fala em genética, todo mundo treme, todo mundo tem medo. E genética não é bicho sete cabeças, genética é estudo. Tá? Então, além de todas essas áreas que o profissional farmacêutico tem, ele tem aí genômica, a proteômica, que tem várias e várias, milhares e milhares de proteínas celulares que ainda não foram estudadas. Que se elas forem estudadas, ela pode gerar testes de diagnóstico de forma fácil, onde vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Entendeu? Então, assim, repito, o analista clínico precisa sair da sua zona de conforto e estudar. Eu costumo usar para meus alunos, eles até acham graça, um bom analista clínico, ele tem que se comportar como um aparelho circulatório. Percorrer todos os órgãos do corpo humano. Todos os órgãos. Entendeu? Ele não precisa, você vê que o aparelho circulatório circula tudo, ele não precisa ser especialista naquilo, mas ele precisa entender o que é que está fazendo. Por exemplo, eu peguei um paciente onde ele tinha leucócitos de 80 mil leucócitos, com a linhagem mieloide alterada, e o biomédico que estava liberando o exame, não, isso aqui deve ser isso. Eu digo, não deve ser isso, não. Vai estudar, vamos estudar. Quem é o paciente? Quais são os outros exames que esse paciente tem? Os outros exames que ele tem vai lhe ajudar a diagnosticar? Aí eu disse, veja lá qual é o seu exame. Quando ele foi olhar, o paciente tinha um PCR, BCR, ABL.
quem tem de genética sabe que o ABL é uma deficiência, é uma quebra no cromossomo 9 e o BCR, uma quebra no cromossomo 22. Então, a quebra quando esses dois se quebram, eles se juntam. Eles se formam um cromossomo chamado Filadélfia. Esse cromossomo Filadélfia, ele vai ser responsável por sintetizar a proteína que nasce. Essa proteína vai lá na sua medula e diz: produza célula, produza célula, produza célula, produza célula. Isso é característico de um paciente de LMC, leucemia mieloide crônica. Ou seja, se ele saiu da hematologia, ele foi para a genética, ele foi para outros, ajudou ele no diagnóstico. Então é por isso que eu digo, um bom analista clínico, ele se comporta como um aparelho circulatório, sai passeando por todos os setores. Para você ter o outro caso que aconteceu, foi muito interessante, e eu trabalho muito com paciente renal, paciente de diálise peritoneal. E o paciente que tem diálise peritoneal é comum, ele de vez em quando ter peritonite. Ele teve no ano peritonite por estafilococcus. No outro ano seguinte, estafilococcus. No ano, e agora em 2022, estafilococcus, com um mês, deu Escherichia coli. Mudou de flora. Ah, é isso mesmo? Eu digo sim, a microbiologista. Eu digo sim. Eu não estou duvidando que não seja Escherichia coli. Mas vamos estudar de onde foi que ele pegou esse Escherichia coli? Porque a diálise peritoneal, o paciente manipula a diálise em casa. Será que ele se contaminou? Ele contaminou o líquido? Será que ele se contaminou? Aí eu disse, vamos liberar no laudo, porque isso é papel do analista clínico, sinalizar para o médico. Vamos liberar no laudo, dizer ao médico que realmente foi a Escherichia coli isolada com antibiograma. Eu não me contive e liguei para o médico, porque o laboratório precisa ter essa relação médico-laboratório e paciente. Liguei para o médico. Eu digo, olha, eu estou encucado com essa Escherichia coli. Aí ela fez assim, Gil, pacientes que têm diálise peritoneal, é comum haver transferência fecal, intestinal, transferência intestinal. A Escherichia coli, que é uma bactéria que faz parte da flora normal do intestino, ela atravessa a barreira e contamina o paciente, levando a peritonite. Ela fez, quando você me disse que ele deu um gram negativo, eu suspendi a vancomicina, entrei com a amicacina, o paciente respondeu, o líquido já está quase que transparente e ele já não tem mais febre. Entendeu? Então, assim, essa tríade médico, analista clínico, paciente, esse olhar, esse raciocínio do profissional bioquímico, do profissional farmacêutico, é de fundamental importância. Porque, inclusive, se você estuda, você tem capacidade para sentar na mesa com qualquer um, seja médico, seja nutricionista, e para discutir e dizer assim, não, você acha que seu paciente tem isso? Não, mas o paciente seu tem isso. Como em vários casos, a gente já conseguiu mudar o diagnóstico do paciente baseado na análise clínica. E o médico agradecer, dizer assim, poxa, eu fui por esse caminho, mas você está me levando para o outro. E é assim que faz a análise clínica. Um bom analista clínico, ele tem que ter um bom relacionamento com o médico e foco no paciente. E não perder de vista que cada paciente é um paciente. Não pode generalizar, e aí ele tem que tratar, acolher aquele daquela forma. Que bom. Gil, queria lhe agradecer em nome do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, por esse podcast bacana, por esse bate-papo bacana. Quero que você faça suas considerações finais. Você já fez uma fala aí formidável. A gente vai passar aqui a noite toda conversando sobre análises clínicas. Outros convites surgirão, né? Já de antemão, eu gostaria de lhe convidar para a gente pensar juntos a questão da implementação do consultório farmacêutico no laboratório de análises clínicas. Eu acho que é um caminho que a gente precisa despertar aos nossos colegas farmacêuticos, proprietários de laboratório de análises clínicas, não entender a farmácia como concorrência do laboratório, não existe isso, né? Recentemente regulamentou que a farmácia poderá realizar alguns exames laboratorial para o acompanhamento farmacoterapêutico, não para fins de diagnóstico, né? Você observa que sempre fizeram beta-HCG em farmácia, né? Mas se confirma onde vai um laboratório. Então, gerou uma demanda no laboratório. Então, não existe concorrência nenhuma, a gente precisa trabalhar em conjunto. Farmácia comunitária, laboratório de análises clínicas. A farmácia está consolidando o consultório farmacêutico ali no ambiente da farmácia comunitária. E é importante a gente trabalhar juntos com a turma que milita nas análises clínicas esse projeto
do consultório farmacêutico, né? Eu queria ver até a possibilidade de a gente pudesse lançar um projeto pioneiro lá na PAI, fizesse um trabalho de 4, 5, 6 meses, né, com alguma instituição, com alguma universidade, com alguma faculdade, né, e a gente gerar alguns indicadores que a gente pudesse depois mensurar na publicação de um trabalho científico e que a gente pudesse depois verberar, né, aqui no estado da Bahia e no Brasil. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Voltei novamente a viver as análises clínicas aqui. Eu que agradeço. Fico muito feliz e eu deixo uma mensagem aqui para os colegas que querem fazer análise clínica. Gente, olhe para aquela câmera da verdade ali. Gente, estude e raciocine. Não tem como fazer análise clínica sem raciocinar. Tá? Bota a cabeça para pensar. Cada paciente é um paciente. E o futuro está aí para a gente. O futuro tem coisas fantásticas, muita coisa interessante, principalmente no mundo da genética. Então, se você quer fazer análise clínica, estude. Agora, não estude, vá lá no Google, se contente com o Google não, porque o Google às vezes atrapalha muito. E não também se contente com um artigo científico apenas. Leia um, leia outro, a opinião de um, a opinião de outro. Qual é a sua conclusão? Porque o cientista A disse uma coisa, o B disse outra. E você? O que é que você acha? Baseado no que você já vivenciou. E é assim que você aprende. E eu, com esses anos todos de análise clínica, até hoje, eu estou lá, ó, no horário do Jornal Nacional, estou eu lendo lá uma coisa que me aconteceu à tarde e eu não soube falar, estou lá estudando. Estude, estude, estude. E repito, seja um aparelho circulatório nas análises clínicas. Valeu, Gil. Obrigado. Meu caro.